Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto que a gente já falou aqui no canal, que vocês gostaram muito, vocês comentaram muito, e eu resolvi dar uma repaginada, dar uma outra cara e, obviamente, complementar com muito mais conteúdo. Antes a gente falava sobre aprender inglês britânico. Pois é. Agora a gente vai dar um passinho para frente, vamos começar a conversar em inglês britânico. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te dar 50 frases. São expressões e frases que você vai poder usar no teu dia a dia. Muitas delas você pode olhar e falar, poxa, mas eu não vou usar isso no meu dia a dia. Talvez você não. Talvez uma outra pessoa vá. E talvez você que disse que não vai usar, eventualmente encontra uma situação onde você acabe usando isso que você vai aprender aqui. Então, dito isso, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar tudo o que eu vou te passar. E tem muito mais coisa além só da frase. E bora pro vídeo. E bom, como eu falei, são 50 frases essenciais para o seu dia a dia. Eu resumi, dizendo frases, mas são frases ou expressões. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo a primeira que a gente vai ver é uma expressão. É uma expressão de uma palavra, mas é uma expressão, que é a expressão hello, hello. E, para aqueles curiosos, saber como que se pronuncia, que se fala no alfabeto fonético, etc., tá aqui embaixo, ó. Hello, se fala desse jeito aqui, tá? Só para efeito de curiosidade, toda vez que eu tenho esse símbolo aqui, que parece um apóstrofo, o som seguinte a ele é o som mais forte da palavra. Então, no caso dessa palavra aqui, a parte final dela é a mais forte. Então, não é hello, mas sim hello, tá? Tenta aí comigo. Hello. E ele significa o quê? Oi ou olá. Eu vou já passar para a próxima, mas isso foi um ponto de muita dúvida, até um pouquinho de polêmica, no vídeo anterior, no formato anterior desse assunto, que as pessoas, mas hello é olá, não é oi. Pois é, são as duas coisas. São as duas coisas. Tá? Geralmente a pessoa que tem essa questão de separar traduções é aquela pessoa que precisa muito de uma tradução exclusiva para cada uma das palavras. Eu sinto muito, em inglês você não vai conseguir isso 100% das vezes. Tá? Infelizmente, as coisas vão ser como elas são. Tá bom? Dito isso, vamos para a segunda aqui, ó. Hi, hi. Hi, você vê que não tem tracinho, não tem apóstrofo, não tem nada, porque afinal de contas é só um som. Hi, que também é oi ou olá, tá bom? As duas palavras têm o mesmo significado, ou seja, se você disser para alguém hello e você disser hi, você vai dizer a mesma coisa. Então não se preocupe que não tem dessa de um é mais formal, o outro é menos formal. Não. As duas são educadas, as duas são gentis. Você pode usar as duas sem problemas. Já a terceira, bye. Bye. E essa, é engraçado que essa aqui, eu tive um comentário muito curioso de uma pessoa que, obviamente eu não vou dizer o nome, não vou expor ninguém aqui, mas uma pessoa que disse que pessoas britânicas não dizem bye. E na época eu respondi, com toda a gentileza do mundo, mas eu gostaria de aproveitar esse ensejo para dizer, inclusive para ensinar vocês de que sim, britânicos dizem bye, tá? Não é porque você não ouviu que isso não tenha acontecido. E foi o argumento que foi usado naquele comentário. Porque eu nunca ouvi britânicos dizerem bye. Não é um argumento válido você dizer, porque eu não ouvi, isso não existe. Tá? Britânicos sim utilizam bye, principalmente quando está falando ao telefone, tá? É muito comum, muito comum. Da mesma forma que a próxima, goodbye. Goodbye, você vê que eu botei aqui goodbye, tem um apóstrofozinho, então o bye é mais forte, e eu coloquei embaixo a tradução como adeus. A gente
tem um costume em português de achar que bye e goodbye são a mesma coisa. E não é bem assim, tá? O goodbye, ele tem uma conotação de definitivo, ou seja, é um tchau definitivo, né? O bye é só um tchau. Tchau, até amanhã, tchau, até logo, né? Já o goodbye, não. Eu gosto de entender o goodbye como término de um relacionamento, quando você se despede da pessoa e fala goodbye, acabou, terminou, ou quando alguém vem a falecer, que você se despede permanentemente daquela pessoa. Então, o goodbye ele tem essa conotação de ser algo definitivo, algo para sempre, tá? Bom, próximo aqui sim a gente começa com expressões propriamente ditas, que são duas ou mais palavras que se juntam para formar um contexto, certo? Neste caso aqui é take care, ou do jeito que fala, take care. Perceba que na transliteração aqui para o alfabeto fonético, eu tenho sons parecidos, né? Um terminando e outro começando. Na verdade, os sons são iguais. Esse som de k, né? Take e care. O que eu faço com isso? Junto, tá? Junto. Take care. Take care, que é o famoso se cuide, tá? Take care, só para você ficar ciente, que eventualmente a gente vai voltar nisso. Ele faz parte de um grupo de expressões chamada phrasal verbs, que são um verbo, no caso take, e uma outra palavra que se juntam e criam um novo sentido, tá? Phrasal verbs não devem ser traduzidos palavra por palavra, tudo certo? Então, vamos pro próximo. Olha, essa expressão é legal. See you later. See you later. Aqui já tem uma outra característica. Você viu aqui que o apóstrofo está desse jeito aqui, então logo lay é o meu som mais forte, later. Mas você tem também esses dois triângulozinhos aqui, ó, são outros símbolos fonéticos que eles significam o seguinte: o som anterior a ele, no caso o i, e no caso u, no caso u, é o som do u mesmo, eles são alongados, ou seja, see, não é só see, é see you later. Percebe que esse later aqui, o finalzinho, não tem esses dois triângulos. Logo, ele é curto, ele é seco, tá? Então, see you later, que é até mais tarde. Algumas traduções trazem como te vejo depois. Também aceito, tá bom? Seguinte, see you soon. See you soon. Olha que interessante, aqui já tem um outro triângulozinho aqui depois do U. Por quê? Por quê? Dica de pronúncia importantíssima. Para o que você está fazendo agora e olha aqui para mim. Dica de pronúncia. Toda vez que eu tenho vogais duplas, sejam iguais, como see e soon, sejam diferentes, como you, esse som ele é mais longo, quando é o caso de palavras que são curtas, e ele é o som mais forte, e mais longo, obviamente, de palavras longas. Quando a gente tiver alguma palavra longa, eu paro e mostro para você. Mas, palavras curtas assim, todas as vogais duplas, o som é alongado. Então, see you soon. See you soon. Até logo. Ou te vejo depois. Te vejo logo. Tá? Seguinte. How are you? How are you? Acho que é uma das primeiras perguntas que a gente aprende a fazer em inglês. Que é o como você está, como vai você, como está você, tanto faz, são várias as possibilidades, tá? E aqui eu tenho, ó, how are you? Dica de pronúncia também do inglês britânico. R, E, em final de palavra, você não pronuncia. Você não tem aquele R do inglês americano, não tem na pronúncia. Então, você vai simplesmente alongar a última vogal antes do RE. Nesse caso, eu só tenho a letra A, então é um A alongado. Sim, é desse jeito, tá? Então, how are you? How are you? Como você está? E eu respondo com I'm fine. I'm fine. Tem outras possibilidades, com certeza. Eventualmente a gente vai falar delas. Mas a mais comum e a mais simples que a gente consegue falar, I'm fine. E aqui cabe um negócio.
Nós temos o hábito de dizer I'm. Só que, tá vendo a transliteração aqui? Não tem essa letra I aqui, ó. Não é I'm, é I'm. Então, já acostuma a si mesmo. Não é acostumar o seu colega, não é julgar o seu colega quando você faz errado. É acostumar você mesmo ou você mesma a fechar a boquinha, I'm, e acabou. O som acaba ali. Então, I'm fine, eu estou bem. Próximo, nice to see you. Então, nice to see you, bom te ver, bom ver você, tá? Esse aqui também não tem muito segredo não. Seguindo, cumprimentos. Good morning. Perceba que, ó, temos o apóstrofo aqui, então, o primeiro som, que esse C de ponta cabeça espelhado aqui é o som do O. Então, good morning. Morning é um som mais longo, porque eu tenho um Rzinho aqui, tá? Tem vídeo aqui no canal onde eu explico a pronúncia do R no inglês britânico, onde enrola, onde não enrola. E perceba que o G não é pronunciado. Ele não é pronunciado, ele não faz parte desse rolê. Então, good. Perceba que esse é uma vogal dupla, mas o som é good. Claro que é o som predominante, o som é mais longo, não tem os dois triângulos, mas é um som mais longo, porque são as únicas vogais da palavra, né? Good morning. Bom dia. Próximo. Good afternoon. Olha que legal. Good, que é o mesmo que a gente acabou de ver. Afternoon. Não afternoon, como a gente costuma ver. Esse, inclusive, contraria uma regra que eu falei agora há pouco. Obviamente, toda regra tem a sua exceção. Essa é uma das exceções. Porque não é afternoon, é afternoon. Agora, você fala, poxa, Rod, você falou que tinha a regra, agora você está descumprindo a regra. Pois é. O que acontece aqui? Isso aqui é uma palavra composta. Afternoon, depois do meio-dia. Ou seja, o que é depois do meio-dia? Tarde, né? Tarde. Então, afternoon, a palavra é after, e ela tem predominância aqui, tá? Então, vai ser afternoon. E outra coisa, tem um R, mas ele não faz parte do rolê, tá? Então, afternoon. Próximo. Good evening. Boa noite. E esse boa noite é quando você chega em algum lugar. É um cumprimento de entrada, tá? Um cumprimento de entrada à noite. O que isso quer dizer? Quando você chega numa festa, você chega na sua casa, você cumprimenta as pessoas com boa noite, é esse boa noite que você vai dizer. Good evening. Seguindo, aí sim, good night. Boa noite quando você vai embora. E tem gente que fala assim, mas você fala boa noite quando você entra, good night quando você sai. Se você volta, vamos usar o bom senso. Se você vai sair e você sabe que vai voltar, você não fala good night, você fala see you later, certo? Agora, se você está indo embora, por exemplo, estamos no trabalho, terminamos nosso expediente, já é noite, então eu vou falar para todo mundo, good night everyone, see you tomorrow. Então, boa noite todo mundo, boa noite pessoal, vejo vocês amanhã. Só a gente usar um pouquinho do bom senso, né? Próximo. Aqui, que legal. Também uma das primeiras perguntas que a gente aprende em inglês. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Perceba que a pronúncia não tem absolutamente nada de diferente, tá? Eu não estou, só uma pausa aqui rapidinho, eu não estou dissecando símbolo por símbolo, até porque a gente não tem a obrigação de saber o alfabeto fonético, tá? Você não tem a obrigação de saber. Mas eu te passei algumas dicas, o caso desses dois triângulos aqui, daquele apóstrofozinho em cima, tá? O som mais curto, o som mais longo, que alguns símbolos em especial. Por quê? É importante você ver isso no momento que você precisar de ajuda
com alguma pergunta, tá bom? Ou alguma pronúncia. Seguindo, my name is. Esse aqui, a pronúncia é extremamente simples, você vê que não tem nada de excepcional. Mas a gente tem um outro probleminha, que a gente tem o hábito, nós brasileiros, né? A gente tem o hábito de falar my name is. Por quê? Porque tem esse ezinho bonitinho aqui. O que acontece com ele? Ele não faz parte do meu rolê de pronúncia. Olha aqui embaixo, não é name, senão estaria um i aqui também no final. Não tem. Se não tem, não vamos colocar. Não vamos colocar porque não faz parte. Não faz parte. Então, my name, fechou. Parou, is. My name is. Você quer juntar? Você pode juntar. My name is. Name is. E pronto, tá? Seguindo, olha, where are you from? Where are you from? O que acontece aqui? Aqui eu tenho um R. Where are? Por quê? Olha que legal. Esse you, o som não é vocálico. Ele não é som de vogal. Parece, mas ele não é. Já o A é um som de vogal. Logo, esse R se articula. Where are you from? Tá? Esse dá um pouquinho mais de trabalho. Esse aqui eu sei, dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas é o de onde você é. Where are you from? Tá? Esse aqui ajuda a gente a aprender a enrolar a língua na hora certa e não enrolar na hora errada, tá bom? Seguindo, I'm from Brazil. I'm from Brazil. Aqui, primeiro, tenho o apóstrofozinho que mostra que zil é meu som mais forte, né? Mas a gente em português fala Brasil, esse L tem som de U por conta da nossa própria língua, da linguística da nossa língua. Em inglês, L tem som de L, então é Brasil, tá? Então Brasil e não Brasil, porque senão a gente acaba pronunciando como português, ok? Só ficar atento a esse detalhezinho que é super importante e faz toda a diferença eventualmente para você, tá bom? Próximo, where do you live? Where do you live? Onde você mora? Também não tem muito segredo nessa frase, não tem muito segredo não. Where do you live? Ok? Em seguida, I live in Rio de Janeiro. Tá, vamos lá. I live in Rio. Toda palavra terminada em O, não toda, mas uma boa parte das palavras terminadas em O, em inglês, o O ele tem som de O. Então, ao invés de Rio ou Rio, vai ser Rio. Eu te convido a ouvir nativos de inglês falando a palavra Rio de Janeiro. Você vai ouvir eles falando Rio. Principalmente pega vídeos que eles estão falando das Olimpíadas de 2016. Você vai ouvir eles falando Rio 2016, tá? Então, Rio de Janeiro, tá? Esses detalhezinhos de pronúncia, eu estou sugerindo, mas eles não são exatamente essenciais, tá bom? Até porque eles vão entender se você usar apenas o sotaque brasileiro. Em seguida, how old are you? How old are you? How old are you? Então, quantos anos você tem? Perceba uma coisa. Isso aí é uma dicasinha de gramática. Eu sei que o vídeo a gente está falando de pronúncia, mas a dica é de gramática. Em português a gente usa o verbo ter para falar da nossa idade. E em inglês a gente usa o verbo to be para falar da nossa idade, tá? Por quê? Eu costumo explicar da seguinte forma. O verbo to be é o verbo ser ou estar. O verbo have é o verbo ter. A nossa idade, ela não é nossa. Ela está conosco por um período de 365 dias, às vezes 366, certo? Então, o correto seria quantos anos você está, com quantos anos você está, seria a tradução mais correta, mas a gente não usa dessa forma. Porém, em inglês se usa assim, how old are you? Então, com quantos anos você está, tá? Aí você responde, I'm 20 years old. Até tá escrito errado aqui, tem um Y aqui na frente, tá? Anote o Y aqui antes de years, na hora de digitar eu digitei errado.
tá? Então, I'm 20 years old. Eu estou com, ou eu tenho 20 anos de idade. Seguindo, what do you do? Faltou um Y aqui também. Olha que legal. Provavelmente o meu Y no teclado está com defeito. What do you do? What do you do? O que você faz? Eu acho que nesse momento do vídeo eu nem preciso mostrar alguns aspectos, alguns símbolos aqui que você já está pegando sozinho, né? Sozinha também, né? Você já está pegando isso daí tranquilo. Não preciso ficar mostrando. Então, what do you do? O que você faz? Ou seja, falando de uma função, falando do seu trabalho, falando até da tua profissão. Seguinte, I'm a teacher. I'm a teacher. Eu coloquei esse daqui de propósito. Por quê? Essa é uma palavra que muita gente não consegue pronunciar. Muita gente. Primeiro, I'm a. Aqui a gente junta, tá? I'm a. E vamos aqui para a parte do alfabeto fonético. Ó. Primeiro, apóstrofo, então o som seguinte é o mais forte. Então, ti, é ti e não ti, como a gente fala em português em algumas regiões do Brasil, tá? Porque esse ti é este som aqui, é o T, com esse sonzinho aqui, ó, parece uma cobrinha, que esse é o som do sh. Logo, T, sh, ch, é o som do CH na grande maioria das palavras em inglês. Logo, isso aqui fica teacher, teacher. Então, I'm a teacher. Eu sou professor ou professora, tá? Uma palavra, a grande maioria das profissões em inglês, grande maioria mesmo, elas são, os nomes não têm gênero, não se referem a gênero, certo? Então funciona tanto para o masculino quanto para o feminino. Em seguida, nice to meet you. Nice to meet you, que é prazer em conhecê-lo, novamente prazer em conhecê-la, certo? Seguindo, olha que legal. Vamos voltar um aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui 2. Isso. Nice to meet you é uma forma bem educada, bem polite, que a gente fala em inglês, de você dizer prazer em conhecê-lo, certo? Mas se, por exemplo, uma pessoa olha para você, pergunta seu nome, você fala seu nome, a pessoa estende a mão, te cumprimenta e fala nice to meet you. Você pode responder nice to meet you too, que é prazer em te conhecer também. Ou você pode dizer likewise. Likewise é uma forma educada, tá? É educado, sim, que você vai olhar para a pessoa e falar igualmente. Igualmente. Então, se a pessoa falar prazer em te conhecer, likewise, igualmente, da mesma forma, tá? É um famoso eu também, só que o eu também, ele não é tão formal, tão gentil quanto likewise. Seguindo, how's the weather? How's the weather? Então, como está o tempo? Como está o tempo? Então, how's seria how is, e está contraído, então how's the weather? Deixa eu chamar a sua atenção rapidinho para este símbolo aqui. Ele é um 6 espelhado com tracinho. Esse 6 espelhado com tracinho é esse som do TH aqui, quando ele tem som. Quando ele tem som, quando a tua prega vocal funciona. Ou seja, how's the weather. Então esse som aqui é esse som de aqui, que acontece nessas palavras. Ok? Então, seguinte, how's the weather? It's sunny today. It's sunny today. Então, está ensolarado hoje. Neste momento que eu estou gravando, não está não. Está vindo uma chuva bem pesada. Mas, no momento que eu criei esse slide, estava ensolarado, então eu botei it's sunny. Se não estiver sunny, aí é uma outra palavrinha. Então, vamos para o próximo. What's your favorite hobby? What's your favorite hobby? Qual o seu hobby favorito? Hobby nesse sentido de passatempo, de atividade que você gosta de fazer para se divertir, tá? Em seguida, I enjoy painting. I enjoy painting. Eu gosto de pintar.
Eu sei, aqui é um ponto de dissidência, onde as pessoas vão... Ai, mas não é isso que está escrito, porque A e B e C e etc e tal, e não gostei. Vamos lá. Primeira coisa, esse painting que está aqui, com esse ing, ele não é exatamente o contínuo, não é aquele... eu gosto de pintando, não tem nada a ver com isso, tá? Na verdade, quando ele vem depois de um verbo de gosto, de preferência, ele é chamado de gerúndio, tá? Não tem nada a ver com o gerúndio do português, é um outro gerúndio, tá? Então, nesse caso a gente está falando do verbo enjoy, que é o verbo gostar muito, curtir. Então, enjoy, todo verbo que vem depois de enjoy recebe o ing sempre, tá bom? Sempre. Mas você não traduz ele como contínuo, ok? Então, em seguida, do I enjoy painting, que eu gosto de pintar, do you have any pets? Você tem algum animal de estimação? Então, essa pergunta é extremamente comum. Você perguntar se a pessoa tem alguma coisa. Do you have? Vamos supor, você vai numa loja e você quer saber se a pessoa tem uma roupa numa determinada cor. Do you have this in red? Você tem isso em vermelho, por exemplo. Então, do you have any pets? Que é o caso do exemplo. Você tem algum animal de estimação? Né? Em seguida, tem a resposta para isso, claro. Yes, primeiro de tudo, yes, porque é uma pergunta de sim ou não. Yes, I have a cat. I have a cat. Então, sim, eu tenho um gato. Seguindo, what's your favorite food? Agora há pouco a gente falou sobre favorite hobby. Agora, favorite food. Então você pode perguntar what's your favorite alguma coisa. What's your favorite food? Deixa eu passar o dono da casa. Seguindo. Então, what's your favorite food? What's your favorite color? What's your favorite car? What's your favorite drink? Então, what's your favorite cake? Whatever. Pode ser what's your favorite qualquer coisa. Tá? Então, nesse caso, what's your favorite food? Qual é a sua comida favorita? Aí, o que você pode responder? Uma das coisas que você pode responder: I love sushi. I love sushi. Eu amo sushi. Pode ser my favorite food is? Pode. No dia a dia, as pessoas não vão usar essa gramática tão quadradinha, tão certinha. Tá? Vão responder dessa forma mesmo. I love sushi. Oh, I like rice with beans. Então eu gosto de arroz com feijão. I like pasta. I like ravioli. I like lasagna. I like roast chicken. Então, gosto de frango assado, gosto de lasanha, ravioli, enfim. Então, você pode dizer várias coisas aqui. Certo? Então, nesse caso, I love sushi. Em seguida, aí sim, can you recommend a good restaurant? Can you recommend a good restaurant? Então, você pode recomendar um bom restaurante. Aqui a gente já está falando de, né, você já bateu um papo com alguém, tá? Isso aqui já é coisa para você pegar agora e já perguntar para alguém. Tranquilo, você já sabe fazer. Já está aqui, é só praticar a articulação das palavras e falar com alguém, tranquilo. Aí você fala isso para alguém, a pessoa vai responder para você, sure, que é claro. Try the Italian place in the town center. Claro, experimente o restaurante italiano no centro, certo? Experimente o restaurante italiano no centro. Town center, centro da cidade, tá? Se fala town center. Aí, enfim, uma outra pergunta comum. How do you usually commute to work? Talvez as palavras não sejam exatamente as mesmas, mas o sentido é esse. Então, how do you usually? Então, como você costuma commute to work? Commute é uma das formas
que a gente usa para falar ir a algum lugar, tá? Transitar de um lugar para o outro. Ou seja, como você costuma ir para o trabalho? How do you usually commute to work? E você pode responder essa pergunta da seguinte forma: I take the bus. Eu pego o ônibus. I take the bus. Simples assim. I take the bus, I take the taxi, I take a Uber, I take the train. Tanto faz. I take the underground, se você mora em Londres. Enfim. Essa aqui é uma frase extremamente comum para o caso de alguém perguntar se você é uma pessoa noturna ou diurna, tá? Que existe uma expressão aqui, a night owl. A night owl. O que é uma night owl? Na verdade, a tradução literal é uma coruja, owl é uma coruja, e night, noite. Então, coruja da noite, coruja noturna. Só que eu não vou traduzir isso palavra por palavra, né? Não precisa. A gente falou mais cedo sobre expressões e eu falei para você que a gente não traduz palavra por palavra, né? Então, definitivamente noturna. Então, se alguém pergunta para você, are you a night owl? Então, você é uma pessoa noturna? Você pode responder definitivamente, definitely a night owl. Definitely a night owl. Inclusive, cabe ressaltar aqui uma coisa. A gente tem uma palavra enorme em português, definitivamente. Ai, desculpa, tá coçando muito. Definitivamente, onde o fi é a sílaba mais forte. Em inglês, o som mais forte é logo o primeiro som. Então é definitely. Definitely. Então, definitely a night owl. Tá bom? Seguindo. What's your dream vacation destination? Ingleses podem usar holiday, mas você encontra gente falando vacation também, tá? Então as duas formas você pode usar indiscriminadamente, que tá tudo certo, tá? Então, what's your dream vacation destination? Qual é o destino de férias dos seus sonhos? Né? A ordem aqui tanto faz, a ordem dos tratores aqui não altera o viaduto. Qual é o seu destino de férias dos sonhos? Tanto faz, tá? Então, qual seria o seu? Já aproveita, pausa o vídeo, conta aqui pra mim. Qual é what's your dream vacation, your dream holiday destination? Conta aqui embaixo pra mim. Em seguida, assim, ó. Do you enjoy reading? Olha que legal. A gente falou mais cedo sobre essa coisa do enjoy. Que eu falei que o verbo que vem depois do enjoy recebe o ing. Aqui eu tenho um outro exemplo disso. Do you enjoy reading? Você gosta de ler? Você gosta de ler? E, obviamente, você pode usar as frases que a gente já fez até agora para responder. Como, por exemplo, yes, I love reading. Funciona. Em seguida, claro que a pergunta não era essa, mas se alguém pergunta o que você gosta de fazer no seu tempo livre, por exemplo, what do you like to do on your free time? On your spare time, também, são duas expressões. Você pode dizer, I love hiking in the countryside. Eu particularmente adoro hiking. Adoro fazer trilha. Tá? Então, eu amo fazer trilhas no campo. Esse countryside seria dentro, no campo, no interior. Esse campo não é só o campo físico, mas é campo no sentido de interior. Ir para o interior, fazer trilha. Eu particularmente adoro. Em seguida, uma frase um pouquinho mais elaborada, só um pouquinho, mas que você vai ouvir bastante, que é o have you ever. Have you ever? Então, você já, em algum momento da sua vida, traveled abroad? Ou seja, você em algum momento da vida viajou para o exterior? Abroad quer dizer fora do seu país. Então, traveled abroad, viajou para fora do seu país, viajou para o exterior. Então, have you ever traveled abroad? I have. Em seguida, I usually cook dinner at home. Ou seja, eu costumo, ou eu geralmente cozinho, ou eu costumo cozinhar
o jantar em casa, tá? I usually cook dinner at home. Mais uma frase. What's your favorite music genre? Deixa eu voltar aqui. Porque tem... Aqui eu não vou deixar passar não. Aqui tá escrito errado. Tá? Tá a partir daqui, Christian, desculpa. Então, próximo. What's your favorite music genre? Então, qual é o seu gênero musical? Your favorite... It's your music genre. Tá? Music genre. Então, qual o seu gênero musical favorito? Perceba que em inglês tem uma diferença na ordem da frase. E a gente precisa respeitar isso, ok? Aí. Can you recommend a good film? Você pode recomendar um bom filme? Então, aquele momento que você está conversando com as pessoas, você solta essa. Can you recommend a good film? Aí, olha que legal. Aqui agora a gente vai falar sobre preferência, tá? Quando você prefere uma coisa ao invés de outra. Que é, I prefer biking to jogging. Eu prefiro andar de bicicleta a correr. Então, eu prefiro biking. Biking, o que é? Andar de bicicleta, né? To jogging. Jogging é correr, aquelas corridinhas de parque e tal, não é corrida maratona nem nada disso não. É aquela corridinha leve que a gente costuma fazer só por diversão, tá? Então, I prefer biking to jogging. Eu prefiro andar de bicicleta a correr. Penúltima. Have you ever attended a live concert? Vamos lá. Primeira coisa, have you ever a gente acabou de ver, né? Que é você já em algum momento da sua vida, algum momento da sua existência. Attended. Attended significa ir no sentido de comparecer, significa de assistir, tudo dentro desse sentido, tá? A live concert, ou seja, um show ao vivo. Um show gravado, com certeza, mas um show ao vivo. Have you ever attended a live concert? I have, a long time ago. Eu já, há muito tempo atrás. E nossa última frase. What languages do you speak? Ou seja, quais idiomas ou quais línguas você fala? Então você pode perguntar isso para as pessoas. What languages do you speak? Então, quais idiomas você fala? Essas foram 50 expressões e frases e muitas dicas aqui no meio para você usar no teu dia a dia. Muitas delas. Eu sei que é bastante coisa, eu sei que muitas delas eventualmente você pode não ter pego de fato, entendido e tal, mas meu conselho para você: ignore nesse primeiro momento a parte de gramática, ignore isso, pegue apenas as frases que eu te dei, tá? Aprenda a pronunciar essas palavras, aprenda a articular essas palavras, que em seguida o restante de entendimento gramatical de que é o que faz o que, ele vem com o tempo. Tá? E isso é para um outro momento, para um outro vídeo. Não era o intuito não era da aula de gramática. Fiz algumas questõezinhas de gramática apenas para a gente dirimir eventuais dúvidas que pudessem acontecer. Tá certo? Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, pacote completo. Deixa o like, comenta, manda para os teus amigos, manda eles virem para cá. Cada vez que você comenta, que você deixa um like, que você compartilha, que você fala, que a gente interage, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e entrega para cada vez mais pessoas, para elas virem para cá e isso ajuda e muito o canal a continuar crescendo. Tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view e eu vejo você nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, tamo junto, tchau, tchau.